O sexo oral pode destruir a sua saúde íntima e ninguém te contou. Aquela prática que parece inofensiva, prazerosa e até carinhosa pode se tornar um verdadeiro pesadelo para a sua periquita. Nesse vídeo você vai descobrir todos os perigos que o sexo oral esconde e como se proteger para não pegar nenhuma doença. A sexualidade feminina, ela não acaba com o tempo, ela evolui. Várias mulheres se descobrem com 40, 50 anos, depois que já passou pela menopausa, porque já não tem mais aquela preocupação de engravidar sem planejar, os filhos já estão todos criados fora de casa, já tem vários anos com o companheiro, já sabe o que gosta e o que não gosta durante a relação sexual. Ter uma vida sexual ativa, incluindo o sexo oral, traz vários benefícios para a mulher. Vai ajudar a melhorar o sono, a saúde do coração, vai melhorar o vínculo com o meu parceiro e também a minha autoestima, vai liberar hormônios da felicidade, que é a ocitocina e as endorfinas, melhorar o meu estresse, que é muito comum durante essa fase, e também vai me dar aquela sensação de vitalidade. Eu vou me sentir muito mais viva, muito mais ativa. Infelizmente, o sexo oral ele dá uma falsa sensação de que ele é bem seguro. Por quê? As pessoas pensam que infecções passadas pelo sexo só acontecem se tiver algum tipo de penetração. Mas se você fizer o sexo oral de maneira errada, o seu risco de ter uma infecção é ainda maior. O primeiro erro que as mulheres cometem antes de receber o sexo oral é lavar de maneira muito intensa a periquita, achando que tem que ter o cheiro de perfume, de rosinhas, porém, ela esquece que a região íntima tem um cheiro natural. E se eu lavar demais ou esfregar com bucha, passar um esfoliante muito agressivo, pode piorar o meu quadro. O cheiro natural da sua região íntima, ele pode mudar de acordo com a fase do ciclo menstrual que você tá. Caso você não menstrue mais, pode ser por causa de mudança nos hormônios, da sua alimentação, prática de atividades físicas e o suor. Porém, quando esse cheiro é normal, ele é sutil, não é desagradável e não é forte demais. Mas é claro que você deve fazer a lavagem da sua periquita antes de qualquer tipo de prática sexual, seja sexo oral ou não. Mas lembre-se sempre, periquita tem cheiro de periquita, não é para ficar passando talco, desodorante íntimo e nem mesmo perfume para a região íntima, porque isso aí pode se tornar um problema muito grave para você. Várias mulheres reclamam de muito suor na região íntima, principalmente aquelas que estão passando pela menopausa, que tem aquele calorão, começa a transpirar mais do que o normal, e aí a virilha fica com aquele cheiro de suor, cheiro de CC, de cebola, não sei como você conhece, e pode causar inclusive alguns tipos de irritação. A maioria acaba pecando pelo excesso quando tem esse tipo de problema. Usa muito lenço umedecido, passa talco na região íntima e começa até a usar protetor diário todos os dias para se sentir mais seca. Porém, isso daí também pode gerar alguns problemas para você. Para resolver, o que você vai fazer? Vai começar a usar calcinha de algodão no seu dia a dia, porque esse é o tipo de tecido que permite a sua periquita respirar. E por mais que você esteja transpirando mais, esse suor não vai ficar acumulado, não vai gerar um mau cheiro em você e nem mesmo nenhum tipo de infecção por um desequilíbrio na sua periquita. Você também vai parar de usar roupa muito apertada. Tem muita mulher que sai de casa às 7 horas da manhã, volta às 7 horas da noite e usa calça jeans modelo skinny, usa aquela saia ou calça de couro que acaba abafando a região íntima e gerando um problemaço. Por quê? Nessa região íntima tem algumas bactérias do bem que te protegem contra qualquer tipo de infecção, seja candidíase, vaginose bacteriana. Porém, quando essa região está mais abafada, mais úmida, todo o equilíbrio vai embora. Essas bactérias, elas ficam todas bagunçadas, não conseguem te proteger. Isso aí abre as portas para fungos e bactérias aumentarem de quantidade e causar aqueles problemas como corrimentos, maus cheiros e infecções em você. O que você vai fazer então? Apostar em roupas mais folgadas. Pode ser saia, vestido, calça e dê preferência para os modelos pantalonas, aqueles mais folgados,
com tecido de algodão ou de linho. Mas se você realmente gosta de calça jeans, utilize aqueles modelos wide leg, que é um modelo muito mais folgado. Isso aí vai ajudar a sua periquita a respirar no dia a dia. Outra dica que é maravilhosa é você sempre ter uma calcinha extra dentro da sua bolsa. A gente nunca sabe o que pode acontecer no nosso dia a dia, né? E uma mulher preparada, ela vale por duas. Se você sentir que a sua calcinha está muito mais úmida do que o normal, você transpirou demais, acabou molhando essa calcinha, você pode ir lá no banheiro, dar uma lavadinha só com água, independente do local onde você estiver, e pode trocar essa calcinha. O protetor diário tem esse nome, mas não quer dizer que você pode usar todos os dias. Ele realmente foi feito para aquele finalzinho da menstruação, quando vem aquela borrinha de café e não compensa você colocar um absorvente grande tradicional ou coletor menstrual se você utilizar. Mas algumas mulheres usam ele no dia a dia porque se sentem mais sequinhas, mais seguras, por causa do corrimento normal do dia a dia, ou também porque tem esse suor excessivo na região íntima. O ideal mesmo é que você não utilize esses protetores diários no seu dia a dia, porque eles podem acabar abafando a região da sua periquita, causando aqueles problemas de infecção, corrimento, mau cheiro, se você utiliza de maneira errada. Mas eu tenho algumas dicas para passar para você, caso você se sinta mais seguro utilizando. Você vai comprar os protetores diários que não tem cheiro nenhum. A gente tem aquela falsa sensação que para a periquita ficar cheirosa precisa de um perfuminho, um aroma de alguma coisa. Mas não, esses perfumes do protetor diário podem acabar desequilibrando as bactérias que te protegem e acabar causando aqueles problemas. Outra coisa é você trocar esse protetor diário a cada 2 a 3 horas para impedir que essa região fique abafada com o corrimento que ele absorve. Se você sentiu que em 1 hora ele ficou muito cheio de corrimento, você pode trocar também. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima. Tem muita mulher que acha que precisa lavar por dentro da periquita, lá na vagina, para retirar qualquer tipo de sujeira, para ficar cheirosinha, ou então para retirar o restinho de esperma que ficou depois da relação íntima ou depois que ela teve um orgasmo. Mas a ducha vaginal, que é essa prática de jogar chuveirinho ou água lá para dentro da sua periquita, ela é totalmente contraindicada. Você não deve fazer de maneira alguma. Quando eu coloco água, sabonete, o dedo lá dentro para retirar toda aquela sujeira que eu acho que tem ali, eu acabo tirando junto a minha proteção. Isso aí vai abrir as portas para bactérias e fungos aumentarem de quantidade. E deixa eu te contar um segredo muito importante, que não vai ser segredo mais, eu espero que você passe essa notícia para todo mundo. Tudo que está por dentro do seu corpo se limpa sozinho. E com a sua periquita não é diferente. Ela é autolimpante. Não precisa você estar jogando nada lá dentro, porque tudo que está lá vai ser limpo por ela mesma. O que você precisa fazer é uma higiene da parte de fora. Isso aí é mais comum do que você imagina. Várias mulheres escutaram a vida inteira que para ela ficar limpa e cheirosa de verdade, tinha que lavar a periquita por dentro. E isso aí acaba gerando vários problemas. Mas pode ficar tranquila porque eu tenho a solução para isso. O Código Íntimo é um guia onde eu te ensino de forma bem fácil, bem prática, como você vai cuidar da sua periquita no dia a dia para impedir qualquer tipo de problema com corrimento, infecção, mau cheiro. Isso aí com certeza vai aumentar sua autoestima e sua confiança no dia a dia. O link está no primeiro comentário fixado. Clique, acesse que eu vou te ensinar. Com o tempo e com o passar dos anos, as nossas articulações podem sofrer alguns desgastes e, infelizmente, a articulação que move a boca, a temporomandibular, ela também pode ser afetada. Geralmente vai aparecer uma dor quando a gente abre demais a boca ou então quando a gente se mantém na mesma posição. Os principais sintomas são dor ao mastigar, dor quando eu abro demais a boca e também alguns estalos ou travamento quando eu estou movendo demais essa região. Infelizmente, isso pode afetar o seu desempenho no sexo oral. E o que você vai fazer para impedir que isso aconteça?
vai evitar deixar a boca aberta por muito tempo. Antes de começar a prática, você vai fazer um leve aquecimento, abrir e fechar a boca, fazer alguns movimentos circulares. Durante a prática, você vai fazer movimentos suaves, pode parar de vez em quando e respeitar os seus limites. Mas se você sentir esse tipo de dor de forma muito frequente, toda vez que faz, não consegue ficar muito tempo na prática por causa dessa dor nessa região, você deve buscar algum dentista ou algum especialista na articulação temporomandibular, que é essa daqui que move a sua mandíbula. Muita gente nem sabe e nem imagina que os problemas bucais podem afetar diretamente a vida sexual, principalmente quando a gente fala sobre o sexo oral. Primeira coisa muito ruim é o mau hálito, é o mau cheiro que sai da boca da pessoa. A gente sabe que o sexo não começa somente pelo ato de penetração, mas também pelo aquele chamego, aquelas preliminares, conversando, beijando a pessoa. Quando a pessoa tá com mau hálito, infelizmente você não tem vontade nem de começar o sexo. A higiene bucal ela é necessária desde esse início, porque é no começo que a gente cria intimidade, fica excitada e se você tem esse bloqueio desde o início, você vai ter um desconforto e até repulsa na relação sexual. A boca, ela tem várias bactérias. Se você tem algum tipo de gengivite, que é uma inflamação na gengiva quando ela fica mais inchada, algum sangramento na boca, algum tipo de cárie e até feridas, aumenta o risco de você contrair infecções, como HPV, herpes, sífilis e até o HIV. Tem uma pergunta que pode estar passando pela sua cabeça agora. Nossa, eu escovo direitinho, passo fio dental, não tenho nenhum tipo de cárie, mas dessa vez eu acabei passando a escova com mais força, o fio dental foi muito rápido, acabou gerando uma feridinha aqui na minha gengiva ou na minha língua. Será que esse tipo de ferimento, esse machucado tão pequenininho, pode me passar algum tipo de doença se eu fizer um sexo oral? Infelizmente, pode sim, que é como se fosse uma porta aberta para esses vírus ou bactérias entrarem e gerar essa infecção em você. Por isso, a melhor coisa é cuidar bem da sua saúde bucal, evitar esse tipo de pressa para escovar os dentes, para passar o fio dental, porque mais importante do que ter uma boca limpa é ser saudável, sem nenhum tipo de infecção. Tem um ponto que é super importante, eu não posso deixar de falar com vocês, que é sobre as pessoas que usam dentaduras, que são as próteses removíveis. Aquele tipo de prótese, ele pode gerar um certo tipo de irritação, até ferimentos, quando você encaixa na boca ou até mesmo quando eles ficam mal encaixados. Esses ferimentos e irritações também podem ser portas de entradas para bactérias e vírus e gerar infecções em você quando você está praticando sexo oral. Se a pessoa não lava direito esse implante, pode acumular bactérias e pode causar candidíase bucal nela, uma gengivite, que é a gengiva mais inflamada, mais inchada, e pode gerar uma vaginose bacteriana ou candidíase em você, porque essas bactérias vindas desse implante pode desequilibrar suas bactérias do bem ali. Se a pessoa tem aquele implante dentário fixo que não tira, o risco é o mesmo do dente natural. A pessoa deve ter cuidado com a higiene bucal normalmente e deve evitar qualquer prática de sexo oral se tiver qualquer tipo de ferimento ou machucado na boca. A melhor dica que eu tenho para dar para vocês em relação à higiene da boca antes do sexo oral é sempre manter a higiene bucal no seu dia a dia. Quando for o dia de ter a relação sexual, você vai escovar seus dentes, passar o fio dental de maneira suave para evitar qualquer tipo de ferimento ou inflamação da gengiva, pelo menos 1 hora antes da prática. E se for usar algum tipo de enxaguante bucal, aquele que a gente sacode dentro da boca para o hálito ficar bem fresquinho, você utiliza aqueles mais suaves, aqueles que não são tão fortes para não desequilibrar a sua região íntima. Muita gente não sabe, mas se você ficar trocando toda hora entre sexo oral, sexo vaginal e sexo anal, pode causar infecções graves em você. Por quê?
Cada parte do nosso corpo tem alguns bichinhos que são naturais daquela região e se ele ficar lá não causa problema nenhum. Mas se for para uma região onde ele não é normal, pode gerar esse tipo de problema, essas infecções. Tem o caso de uma influenciadora que foi parar no hospital porque teve o sexo vaginal, passou para o sexo anal e voltou para o vaginal sem trocar de preservativo, de camisinha. Isso trouxe as bactérias que eram do ânus dela para a periquita, para a vagina. Gerou uma infecção tão grande que ela quase perdeu a vida. E se você tem alguma dúvida sobre um assunto de saúde em específico, eu tenho uma dica para você. Vai aí na barra de pesquisa do YouTube e coloca Doutora Vitória Oliveira, mais o tema que você quer saber, que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo especialmente sobre esse assunto. Não tem problema nenhum você fazer esses 3 tipos de práticas na sua relação sexual. Isso vai de gosto. O problema é você fazer de maneira errada. E a primeira dica que eu vou te dar é usar preservativo no sexo oral. Ai, doutora, mas no sexo oral? Sim, eu já te falei que o sexo oral também pode transmitir infecções e ninguém quer esse tipo de problema para a vida. Tem um tipo de preservativo que é utilizado justamente para o contato boca, ânus e vagina, que é o Dental Dam. Ele é um látex, parece realmente uma camisinha que você bota na boca para praticar o sexo oral. Mas como ele é muito caro, tem outra alternativa que é você utilizar a camisinha tradicional para fazer o sexo oral. E um ponto que você não deve esquecer de maneira nenhuma é trocar a camisinha toda vez que você mudar o sexo. Tem gente que acha que camisinha só deve ser trocada se a pessoa gozar, mas não. Se eu sair do sexo oral, fui pro vaginal, troco de camisinha. Sair do sexo vaginal, fui pro anal, troco de camisinha de novo. E principalmente se eu sair do anal para o vaginal novamente. Porque, como eu disse para vocês, tem alguns bichinhos que são normais em algumas regiões, mas se eles forem para outras, podem gerar problemas sérios. E esse é o caso de bactérias que vivem ali na região do seu ânus que vão para a sua vagina. Pode gerar infecções seríssimas, gravíssimas, que podem custar a sua vida. A higiene antes do sexo ela é super importante. Só que mais importante ainda é aquela que você faz depois do sexo, seja somente o sexo oral ou com penetração. Antes de fazer qualquer tipo de lavagem, você vai fazer xixi logo depois do sexo. Isso aí vai ajudar a jogar para fora todas as bactérias que estavam ali na saída do xixi, na uretra, e vai impedir que você tenha uma infecção urinária. E depois você pode lavar normalmente. Pode ser somente com água ou com um sabonete íntimo adequado somente na parte de fora para retirar todo o excesso de suor, de lubrificante, seja o natural ou que você tenha usado, e também o restinho de esperma. E nada de fazer ducha vaginal achando que vai ter que tirar o esperma ou o lubrificante que você usou durante a sua relação sexual. Lembre-se, a sua periquita ela é autolimpante, ela vai se limpar sozinha. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.